Muito bem. Então, bom dia a todos e a todas. É uma satisfação, mais uma vez eu digo, então, ter vocês aqui com a gente, acompanhando essa discussão sobre a educação musical, numa perspectiva, então, a partir da BNCC e das questões da interdisciplinaridade, que são temáticas tão importantes para nós. Poderiam ser 3 temáticas que nós falaríamos, né, separadamente, e isso está ocorrendo em alguns eventos nossos. E aí eu convido vocês a acompanharem as nossas atividades, que estamos fazendo sempre com muito carinho, em nome da nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Então, com essas boas-vindas, e vocês já têm ali no chat tanto o nosso site quanto o nosso canal do YouTube, e também nós temos o Instagram e tantas outras formas de comunicação, eu brinco, só não mandei ainda por pombo correio, mas de repente também faremos isso em algum momento, né? Então, nós temos 2 grupos de pesquisa que eu tenho a satisfação de liderar, registrados no CNPq com a chancela da UERGS, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que são Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, que a gente nomeia carinhosamente como GRUPEM, e Arte, Criação, Interdisciplinaridade e Educação, que a gente também nomeia como ArtSede. Juntamente a esses 2 grandes grupos de pesquisa, nós temos diversos programas, projetos, ações, atividades, dentre as quais está também a nossa arte de ler, que é também um outro aspecto que o nosso grupo tem um carinho imenso em fazer atividades, enfim, e propostas. Para este ano, os 2 grupos de pesquisa propuseram 2 programas grandes. Um deles é a arte de ler, mais ligada à questão do incentivo à leitura, e o outro, que mais particularmente, então, eu menciono para fazer a abertura deste nosso evento, é o nosso programa Educação Musical, Música, Educação e Entrelaçamentos, no qual esta palestra está inserida. Então, é uma ação dentro deste grande programa. A proposta do evento, então, é discutir sobre essas questões. Nós não finalizaremos a discussão, até porque é uma discussão grande, mas que a gente tem procurado, ao longo do tempo, se associar. Também fazemos parte de uma pesquisa grande que é encabeçada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com outras instituições nacionais e internacionais, na perspectiva também desta investigação quanto à BNCC. E nós, do nosso grupo de pesquisa, focamos a parte da educação musical propriamente dita. Dito isso, então, quero dizer que esta atividade nós iremos até mais ou menos umas 10h15, 10h20. O pessoal, os nossos queridos colegas, nossos palestrantes, que eu já vou apresentar, falarão em torno de 1 hora, mais ou menos, para que depois a gente tenha essa discussão acontecendo. Isso é muito importante. As perguntas que vocês tiverem, por favor, vão colocando no chat, porque a ideia é eu acompanhar essas perguntas, e aí os meus filhinhos que estão por aqui, também os meus orientandos, se eu me esquecer de alguma pergunta que está ali, me ajudem também, porque às vezes a prof, os olhinhos não vão funcionar muito, né? Mas a gente quer promover essa discussão. E, antes de apresentá-los, eu quero, então, dizer para vocês que essa atividade tem uma certificação que será enviada para vocês, e, para tanto, eu vou aí por volta das 9h30, 9h45, por aí, colocar o link do formulário para vocês, então, preencherem para a comprovação da participação e o envio do certificado, certo? Por enquanto, tudo certo? Consegui explicar tudo? Ok. Então, sem mais delongas, eu quero, com muita satisfação, né, com muito carinho mesmo e muita alegria, dizer que nós estamos aqui com a Janine. Sim. E com o José, né? Então, quem são esses 2 queridos que vão falar conosco? A Janine Vieira, ela é doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela é mestre em Educação pela URGS,
Ela é graduada em Ciências Biológicas, bacharelado e licenciatura plena, pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Ela já mediou as disciplinas. Ela já mediou as disciplinas de Ciências e Biologia em escolas da rede particular, municipal e estadual para o ensino fundamental, o ensino médio, o pré-vestibular, a EJA, e para cursos técnicos dos municípios de Sapiranga, Campo Bom e Novo Hamburgo. Para quem é de fora do estado do Rio Grande do Sul, e nós temos várias pessoas aqui de fora, então, Campo Bom, Novo Hamburgo, Sapiranga, encontram-se, então, no estado do Rio Grande do Sul. Eu também me encontro aqui, o José também. Também coordenou e ministrou projetos relacionados à educação ambiental. Atualmente, ela é diretora pedagógica de uma escola da rede privada de aprendizado e pesquisa sobre inovações educacionais, então, que está ligada também à FEVALE. Esta é a nossa Janine. E, juntamente com a Janine, nós teremos, então, a fala do José Luiz Domingues Goulart. O José, ele é mestrando no Programa de Pós-Graduação em Educação, mestrado profissional, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. É com muito carinho que eu digo que o José é me orientando. Ele é pós-graduado em docência no Ensino Superior e Educação Especial e Inclusiva pela Faculdade de Educação São Luís. Possui graduação... Possui graduação em licenciatura em música pelo Centro Universitário Metodista UIPA. Como instrumentista, participou de festivais, gravações, tendo acompanhado artistas em diversos segmentos. Faz parte do grupo de pesquisa Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços e Arte, Criação, Interdisciplinaridade e Educação. Atualmente, ele é professor da Escola Básica de Aplicação FEVALE, Escola de Aplicação Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul. Então, com esse pequeno introito aí, eu vou passar a palavra para os dois queridos, eu vou tirar minha apresentação aqui, para que eles possam, então, apresentar o seu trabalho. Estejamos todos e todas bem e um bom trabalho para todos nós. Muito obrigada. Obrigada, professora Cristina. Muito feliz de estar aqui. O Prof. Zé vai compartilhar a apresentação, né, Prof. Zé? Sim. Bom dia a todos e a todas. Está aparecendo para vocês aí? Está rodando. Sim, José. Está bem certinho. Bom, Zé, acho que começa você. Tá bom. Eu sigo. Então, bom dia a todos, como eu falei. Então, vamos falar um pouco de educação musical, discutindo a partir da BNCC e da interdisciplinaridade. Então, queria falar um pouco, né, sobre, além do Lattes, né, quem sou eu, né? Então, eu sou um observador, sou um cara bem tranquilo, gosto de jogar um pouco de vôlei, sou pai do Anthony, gosto de escutar também e também fazer música, amo comer camarão, e também o suco predileto que eu gosto é de maracujá. E todas as minhas amizades eu procuro ser um cara bem amigo, mas também leal. Então, quero passar aqui para a Janine. Então, o currículo que a prof. Cristina leu, tem mais coisas que a gente faz, né? A gente não só dá aula, né, ou só estuda, tem mais coisa aí. Então, sou uma pessoa inquieta, curiosa, busco ler e conhecer tudo para além da educação, então tudo que me chama a atenção, eu vou buscar, vou ler, vou visitar o lugar, amo música, danço, canto, toco o piano desde pequena, flauta doce, flauta transversal, amo dançar e cantar, amo, mas acho que os meus vizinhos não acham isso. Adoro esportes ao ar livre, de preferência em contato com a natureza. Não tenho filhos, mas sou dinda da Lívia, que me ensina a cada dia, nesses 3 anos. Tutora de uma gatinha chamada Clara, sou vegana. Adoro viajar, nem que seja para a cidade do lado. E
sou louca por sol, então se tem sol, não importa a temperatura, tem sol, tá tudo bem. E amo chimarrão, tá aqui, ó, sempre pertinho da gente. A gente trouxe essa primeira parte para vocês conhecerem um pouquinho da gente, nos aproximar, né, nos identificar, mas também porque a gente entende que essas aprendizagens, essas experiências para além do estudo e da sala de aula são importantes quando a gente toca no assunto de BNCC, aplicação da BNCC e interdisciplinaridade. Então, iniciamos para o tema BNCC, falar um pouquinho da BNCC, o Prof. Zé vai trazer, então, alguns dados também da pesquisa que ele está fazendo no mestrado. Então, né, o que seria a BNCC, né? Então, a BNCC é a Base Comum Curricular, é um documento normativo que as redes de ensino e instituições públicas e privadas referente à obrigação dos currículos escolares e à proposta pedagógica do ensino infantil fundamental no ensino médio no Brasil. Então, a BNCC é como se fosse algo que a gente deveria analisar, seguir, e a base para nós, né? Então, eu queria trazer um pouco também da questão histórica que aconteceu na questão do ensino de música, né? Em 1838, falando um pouco 2 séculos atrás, né? Foi o primeiro livro didático que as escolas usaram dentro da música, foi no Colégio Dom Pedro II, né? Ela foi digitado, né? Foi naquela época não tinha digitação, né? Foi topografia, né? Me esqueci do nome, né? A topografia, né? De 1838. Então, partindo daquele pressuposto, né? Começou o ensino de música dentro das escolas, né? E era um regulamento do código do colégio, né? Em 1838, né? E tinha como uma música vocal, né? Então, eles começaram pelo canto, nas primeiras 8 séries, as séries que acompanhavam ali naquele momento, né? Então, e fora disso, né, ele contava a primeira referência do ensino de inclusão de música no currículo do país. Então, foi o primeiro momento que teve música dentro do currículo, né? Como está em 2021, né, ainda estamos começando a reerguer esse novo conceito de música dentro da escola, né? Então, a partir disso, né, os livros didáticos também começaram a ser feitos depois de 1938, né, com os cantos orfeônicos, né? Então foi constituído a matéria do ensino secundário e posteriormente foi estabelecido nas linhas escolares, permanecendo o conhecimento nuclear da disciplina. Então, de 1838 para 1931 já teve um grande avanço, né? Como começar a ter os livros didáticos, né? Na década de 70, em 1970, teve um enfoque mais polivalente, né? Onde o ensino das artes começou a ser criado, e ali só que um professor só dava as 4 matérias, né? Então, era uma coisa mais polivalente, né? Queria seguir aqui. E, fora isso, né, nós temos essa oportunidade de poder pensar, né? Obriga, né, a refletir não só apenas com um lugar de espaço, mas garantindo a música na educação básica, né? E de que maneira eu posso trabalhar a música dentro da escola, né? Como eu posso trazer a música dentro da escola? Qual a sensibilidade que eu preciso ter com o meu estudante, né? Então, isso, porque a BNCC, ela traz alguns argumentos, mas a nossa sensibilidade precisa estar muito bem aguçada, os objetivos de ensino, como eu devo de pensar, como posso desenvolver, porque a música, ela está não só apenas no nosso cotidiano, mas ela envolve as pessoas, né? A música, ela muda o ambiente, e com isso é uma excelente ferramenta de poder alcançar aquele aluno que não tem, muitas vezes, um contato com o instrumento, não sabe como captar a música, como fazer, como identificar. Então, a gente precisa construir esse pensamento, né, musical naquilo do que a mídia não mostra, né? Isso eu acho muito importante, né? Trazer. E a BNCC, ela traz um pouco essa base, né? Mas a gente precisa ter essa sensibilidade de poder ver. Vou passar aqui. Só que
A versão, eu vou falar um pouco das versões da BNCC. A primeira versão foi 2015, a segunda versão foi 2016 e a terceira versão foi em 2019. A primeira versão da BNCC, ela traz um documento mais preliminar, lançado em setembro de 2015. Tá? Já a segunda versão, então não tinha muitas coisas concretas nesse meu documento. A segunda versão teve mais, que foi em maio de 2016, ela teve mais uma proposta mais de música e o professor mais especializado na questão musical. Já a terceira versão, que foi 2017, ela perdeu um pouco dessa questão musical e ficou mais rasa, mas com a nossa sensibilidade, eu acho que a gente precisa ter mais um pouco de como posso falar, romper esse movimento que teve a primeira e a segunda, como fixou a de 2017, ter maneira geral alterando a própria base e assumir a competência da habilidade, né? Então, eu quero dizer que é muito importante, além de observar aquilo que está ali na BCC, como passar isso para o estudante, né? Como atingir o estudante, né? Eu queria passar agora o próximo slide. Eu acho que a Janine vem falando um pouco de interdisciplinaridade, depois eu vou ter outra fala. Então, convido o Zé. Zé vai interrompendo, vamos fazer um bate-papo, né? Tá bom. O Zé, então, trouxe alguns dados importantes para contextualizar, né, a BNCC, e como o Zé trouxe, como vamos abordar a BNCC, né? A gente tem dois caminhos, ou ficar de ranço com a BNCC e reclamar, né, ou a gente usar o nosso repertório criativo e aplicar ela, né? A BNCC, mais o referencial aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um referencial curricular gaúcho, né, do ensino fundamental, o do ensino médio ainda está sendo construído, então esse é o nosso guia. Então, a gente pode ficar com ranço, mas não vai mudar nada, é esse que a gente tem que aplicar. Então, a gente vem trazendo para vocês, mais do que bases teóricas, mas exemplos práticos de como a gente faz na escola, e do que a gente já testou e deu certo, e o que não deu certo. Então, é algo bem prático. Tem alguns profs da escola que estão acompanhando, podem dar exemplos ali no chat também, auxiliar a gente, se a gente esqueceu alguma coisa, aí o Zé, prof. Lu, prof. Thaís, Jana, que eu vi que estão acompanhando, podem contribuir ali no chat. Bom, a BNCC tem muitas e muitas páginas e centenas de habilidades, né? Então, a forma de trabalhar a BNCC e dar conta dessas habilidades todas, tem um caminho, inclusive, indicado pela BNCC, que é a interdisciplinaridade, né, ou a transdisciplinaridade. Então, a gente vem trazendo essas possibilidades. Para a gente entender, então, a interdisciplinaridade é uma forma de se trabalhar. Então, a gente tem a disciplinaridade, que, então, é aquela forma mais tradicional, com cada disciplina, com as suas habilidades, vai lá com a sua metodologia, com a sua estratégia, com o seu livro didático, aplica, né, finaliza a aula, corrige, devolve, e cada um no seu período, bate sinal, entra outro professor, e cada um com as suas habilidades, né. O desafio é que os estudantes do fundamental, por exemplo, vão ter 9 professores trabalhando habilidades, não é nem 9 habilidades, mas cada professor vai estar trabalhando 2, 3, 4 habilidades ao mesmo tempo, provavelmente, e os estudantes vão ter que, né, e aí fecha o caderno, aí bate sinal, aí fecha o caderno, aí troca para a disciplina de ciências, daí abre o caderno de ciências, daí toca o sinal, fecha o caderno, abre o de geografia, e isso fica compartimentalizado, né? A visão fica muito restrita de tudo. A gente tem a multidisciplinaridade, né? A multidisciplinaridade, então, os professores elegem um tema em comum e trabalham, né, nas suas aulas. Então, lá, tema, desculpa, mas eu vou dar tema de ciências, tá? Vocês pensem em temas de arte, por favor. Então, o tema é lixo. Aí, o professor de ciência vai trabalhar o lixo, tarará, tarará. Aí, o professor de geografia entra e diz, vocês lembram do lixo? O lixo. Aí, o professor de história entra. Sabe o lixo? O desafio é
não tornar essas aulas uma chatice para os estudantes, que não vão aguentar mais falar de lixo, né? E ainda vai estar em Caxias. Depois disso, a gente tem a pluridisciplinaridade. Então, a pluri já vai ter uma ação um pouco mais coordenada. Então, esses professores já vão conversar entre si, já vão combinar estratégias e sequências e organização para além desse tema, né? Depois, avançando, né, mais um degrauzinho, a gente tem a interdisciplinaridade, que aí sim os professores já estão mais juntos, trabalham de forma colaborativa, coordenada, trabalham provavelmente juntos, né, 2 professores, 3 professores, os desafios propostos para os estudantes já são também interdisciplinares e trabalham com um objetivo comum. Então, cada um tem as suas habilidades e trabalham com um objetivo comum, né? Eles vão precisar dessas habilidades para desenvolver um produto final, para desvendar um desafio, né, um problema que foi dado no início desse projeto, dessa ideia, dessa sequência didática, enfim, qual estratégia que for escolhida. E aí, além da Inter, tem a Trans, que aí já não se sabe mais. Será que isso é arte ou literatura? Será que isso é ciência ou geografia? Os componentes curriculares, a disciplina estão tão unidas que não se sabe mais o que é o que, porque isso tá tão próximo, né? E a gente entende que a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade faz com que amplie a visão do estudante para determinado assunto, né? Cada professor vem e trabalha um outro ponto de vista, uma outra forma de enxergar, uma outra habilidade que compõe, que integra, que qualifica aquela visão. A gente vem trabalhando na escola já há um tempo a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, e a gente já percebe os estudantes agindo de forma diferente. Então, no início, a gente ainda precisava dizer, você sabe aquilo que a gente trabalhou ontem, anteontem, com tal e tal professor? Pois é, isso aqui tem a ver com isso. Então, o professor fazia essas ligações para os estudantes. Hoje, na escola, trabalhando já há um tempo, dessa forma, os estudantes já fazem essas relações. Então, a gente já percebe uma postura diferente dos estudantes em relação ao que está sendo trabalhado. As perguntas dos estudantes já são relacionando, tá, mas então isso tem a ver com aquilo e aquilo, né? Então, eles já relacionam. Então, a gente entende que a BNCC, ela precisa ser trabalhada de forma inter ou transdisciplinar, e isso tem um resultado muito positivo no processo de aprendizagem dos estudantes, porque amplia essa visão. Tem certo e errado? Mas então está errado trabalhar? Não tá, não tem certo e errado, né? Cada um trabalha da forma que entende que é a melhor forma de desenvolver aquelas habilidades com o estudante, né? Tem possibilidades, aqui a gente está trazendo possibilidades e mostrando para vocês que é possível trabalhar de forma inter ou transdisciplinar. Então, a interdisciplinaridade é uma possibilidade e talvez é o caminho para a gente dar conta desse documento, desse guia que é a BNCC. Segue, Zé. Eu vi que tem perguntas ali no chat, mas não estou acompanhando. Fica tranquila, querida, isso é comigo aqui, tá? Depois eu posso... Bom. Pode interromper, prof, também. A gente pode ir conversando, tá? Bom, então, no nosso entendimento, e autores trazem isso também, que na interdisciplinaridade, a soma das habilidades não é só a soma das habilidades, ela ultrapassa a soma das habilidades, ela é muito maior, devido a essa visão ampliada que nos traz, né? Então, a soma das partes ultrapassa o todo. A gente tem alguns autores que na escola a gente se embasa, tem muitos outros autores que trabalham, né? Mas a Fazenda, Japiaçu, Edgar Morin, Piaget, trabalham a interdisciplinaridade, como o Zé trouxe, né, que a música na escola, né, há muitos, né, séculos, a interdisciplinaridade também é trabalhada há muitos séculos, né, e citada por muitos autores há muito tempo, né, e a gente tem uma dificuldade imensa de aplicar isso na escola, a escola tem uma dificuldade imensa de avançar, outras áreas avançam muito rápido, a escola ela tem uma dificuldade de avançar.
por N motivos, mas aqui eu trago alguns autores, mas o que eu quero mais trazer para vocês, além dos autores, é a possibilidade de utilização da interdisciplinaridade. Então, o que a gente entende? Zé, vai me interrompendo, por favor. O que a gente entende... Então, Janine, já que fizesse uma pausinha, eu só vou ler alguns, tá? E aí a gente dá continuidade, que eu acho que fica bom, é uma espécie, são comentários, na verdade. Então... Quero trazer aqui o comentário do Leonardo Borne, meu querido amigo, colega, parceiro da música. O que o Léo diz? Percebo nas minhas andanças que o problema da pluridisciplinaridade para nós é que geralmente a música e as artes se tornam, entre aspas, instrumentais. Neste caso, não se ensina a música, ou antes, se usa a música e as artes como forma de melhorar a aprendizagem nas outras áreas. Reforça o utilitarismo das artes. E aí, em seguida, o Luciano dos Santos, e agradeço a presença aqui, Luciano, ele diz o seguinte: essa é uma questão importante, Leonardo, mas não é restrita às artes. Discutimos muito esse utilitarismo também na língua portuguesa e literatura, por exemplo. E aí, a Carol Rosa, querida, seja bem-vinda aqui, ela diz o seguinte: penso que o maior desafio para um trabalho integrado vem de nós mesmos, professores. Nossa formação foi numa perspectiva totalmente fragmentada. Os alunos só têm a ganhar, mas é algo que o professor precisa aprender. E depois, o último comentário, e depois a gente lê mais aos poucos, a Miriam Schumann, obrigada por estares aqui, Miriam, diz o seguinte: mas depende. Na escola onde eu trabalho, a música é tratada como uma disciplina igual às outras, onde tenho total autonomia para criar meu currículo, desde que esteja de acordo com a BNCC. Mas a direção e a Secretaria de Educação dá total suporte, apoio e importância, elas dão suporte, né, para as artes. Que bom, então, tivemos aí uma rodadinha, né, para a gente poder... Na verdade, são conversas juntos, né? Ótimo, vamos seguindo. Muito obrigada pelos comentários. Bem legal. Acho que isso só enriquece a discussão, né? Que a gente fala, na escola, a gente construiu um novo documento e todas as áreas do conhecimento têm a mesma carga horária. Então, a gente trabalha lá na escola por área do conhecimento e linguagens, ciências da natureza, ciências humanas, matemática tem todas a mesma carga horária. Então, para a gente não tem uma mais importante que a outra. O que a gente fala para os profs também é, cada professor, ele é especialista no componente curricular, então ele precisa ocupar o seu espaço. Como o professor Luciano falou, não é só nas artes, mas na própria matemática, né, que a sociedade, né, o português e a matemática que a sociedade também tanto valoriza, também, porque parece que português pode trabalhar com qualquer texto, matemática é só botar um gráfico e tá tudo certo, e não é, tem habilidades específicas de cada componente. Então, o professor precisa ocupar o seu lugar também, né? Eu estou ali como especialista daquele componente curricular e eu vou ocupar esse espaço desse componente curricular. Não quer dizer que eu estou fechado para escutar possibilidades diferentes, mas eu preciso ocupar. Então, eu tenho que dizer, não, peraí, né, peraí. Eu posso fazer isso, mas também eu preciso trabalhar isso, eu quero trabalhar isso, eu acho importante trabalhar isso. Então, ocupar esse espaço da arte, né. Ali também foi trazido, então, é preciso desconstruir, porque a gente estudou desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, graduação, nesse formato de caixinhas. Então, para trabalhar de forma interdisciplinar, nós precisamos se desconstruir. E não é uma vez, às vezes é diariamente que precisamos desconstruir para reconstruir esse trabalho interdisciplinar. Não é fácil, porque o mais fácil é trabalhar em caixinhas. Porque aí eu pego a minha habilidade, faço o meu plano sozinha, entro na minha aula, trabalho com os meus alunos, depois eu corrijo tudo e sigo para o próximo. Esse é o mais fácil, né? Trabalhar interdisciplinar não é fácil, mas é o mais recompensador, né? Porque nada é igual. Nenhum grupo é igual, nenhum ano é igual. Nenhum planejamento é igual, né? Não. Muda, né? Às vezes a gente
pensa assim, pá, que eu podia usar aquela ideia. Não, mas mudou, a ideia pode ser a mesma, mas mudou o dia a dia de cada um, mudou a visibilidade de cada um, o pensamento mudou, então a gente nunca pode usar, a gente não consegue usar o mesmo planejamento que usamos o ano passado. Então, é diferente, então é um exercício constante de pesquisa, pode dar certo, pode dar errado, se errou, fizemos de novo, já não podemos olhar por esse lado, então é um exercício constante de metamorfose, eu posso te dizer, né? Parafraseando Raul Seixas, né? Então isso sempre mudando dia após dia. Uma coisa super importante também é poder ouvir o olhar do colega, né, do lado, né? Poder ver, ser humilde, na verdade, né? E reconhecer, às vezes, que aquilo que tu pensou vai ser muito legal se tu ouvir o teu colega e os estudantes vão ganhar com isso, né? Então, esses são pontos também interessantes que eu achei de falar. E legal, né, Zé, que no início dói, né? Trabalhar interdisciplinar. Mas isso é tão legal, motiva tanto, e a gente escuta pelos corredores os professores dizendo: eu aprendi tal conceito de matemática que eu nunca tinha aprendido. Eu descobri tal história daquele país que eu nunca soube, que eu não. Então, os professores, no início se sentem um pouco desconfortável, e depois que eles se acostumam a trabalhar assim, eles não querem mais voltar, nem conseguem mais voltar. Né? A gente tem professores que trabalham na nossa escola e trabalham em outras redes, né, que são mais tradicionais. Eles trabalham nas outras redes assim também, porque eles não conseguem mais trabalhar de outra forma, porque faz sentido trabalhar de forma interdisciplinar. Né? Aqui a gente elencou alguns pré-requisitos, não quer dizer que sejam, né, na nossa visão. Então, para a gente trabalhar a interdisciplinaridade a partir da BNCC, a gente precisa ter estudado a BNCC. Então, a gente precisa estudar as habilidades daquele ano que eu trabalho, e ter consciência de todas as minhas habilidades. Né? A BNCC traz, para cada componente curricular, a BNCC ainda está em caixinhas, né? A BNCC traz, então, para ciências, algumas habilidades que são por ano, outras habilidades, por exemplo, em português, sexto e sétimo, outras habilidades sexto e sétimo, todo fundamental, né, o ensino médio que está por áreas e não distingue os anos, mas o fundamental ainda está bem compartimentalizado de habilidades e componentes curriculares, né. Então, a gente precisa estudar, eu preciso ter... saber todas as habilidades desenvolvidas pelo meu componente curricular. Isso eu tenho que estar sabendo na ponta da língua. Além disso, eu preciso espiar as habilidades dos outros. Eu preciso conversar com os meus colegas e ter a visão do todo, para saber o que se aproxima com o que. Né? E a gente acredita que, por último, para facilitar esse trabalho interdisciplinar, é construir os planos da escola, os planos de estudo, já de forma interdisciplinar. Então, na escola a gente fez isso, foi um trabalho demorado, árduo, mas facilita a vida no nosso dia a dia. Então, a gente já colocou na mesa todas as habilidades. Na escola a gente trabalha por ciclos, os ciclos têm 2, 3 anos, então a gente colocou as habilidades na mesa e aproximamos as habilidades que a gente já via ligação. Então, quando a gente construiu os planos, as habilidades já estão aproximadas, essa conversa do que se aproxima com o que, já está ali. Eu já sei que se eu trabalhar a rocha, o outro professor vai trabalhar a decomposição, e outro professor vai trabalhar biomas, e outro professor vai trabalhar o gênero, notícia, reportagem, né, e então a gente já sabe de antemão mais ou menos o que se aproxima. Isso facilita, porque no início do ano a gente está com gás, e depois a gente vai cansando, né, então facilita já fazer os planos de forma interdisciplinar. Né? Então, essa é dicas de facilitar esse trabalho na escola. E o que a gente... Vou fazer uma paradinha aqui, e só para fazer esse diálogo, que na verdade eu nem tinha pensado, mas
que a proposta que vocês trazem fica muito legal. E aqui nós temos reflexões bem importantes, então, uma rodadinha de reflexões também que o pessoal que está participando aí está fazendo. A Ana Moreira, obrigada pela tua presença, querida, ela diz o seguinte: não entendo como que, com toda a ampliação das áreas das artes na BNCC, a carga horária de artes aqui no município dela diminuiu. É muito frustrante sentir um regresso, pois a BNCC ampliou em valorização a estruturação da área de artes, mas com uma carga horária de 1 hora aula semanal, fica complicado de desenvolver. E aí o Aurélio Nogueira, seja bem-vindo, Aurélio, diz que concorda também, e ele, então, em Goiânia, lá em Goiás, ele diz que eles tinham 8 aulas de eletiva na grade e agora são apenas 2. E aí a Creuza Maria, obrigada, Creuza, pela tua participação, ela diz o seguinte: concordo, Ana Moreira, aqui no município do Rio de Janeiro, também em várias instituições escolares isso aconteceu. E aí o Aurélio, novamente, diz assim: eu ainda sinto na prática, de forma subliminar, a volta da polivalência. Ouço toda semana de minha diretora, que tenho que trabalhar no semestre Artes Visuais, Música, Dança e Teatro. É preciso uma melhor compreensão dos gestores da BNCC. E o Léo, mais uma vez, ele comenta: escuto isso de vários docentes amigos que atuam na educação básica. Então, vejam que nós temos muitas reflexões a fazer aí, tendo em vista a BNCC, a interdisciplinaridade e talvez aí uma espécie de regresso mesmo, né? Obrigada pela participação de vocês. Com vocês, queridas. Obrigada, gente. Acho que sim, acho que a gente precisa ser resistente, né, ao que nos impõe, né? Então, a gente precisa trabalhar. Eu acredito que a interdisciplinaridade pode auxiliar a resolução dessa questão de, com pouco tempo de arte, eu preciso trabalhar tantas habilidades, né? Então, o trabalho conjunto pode auxiliar nisso, mas é um caminho de formiguinha, né? De mostrando que dá certo, e fazendo, e ampliando. Como a gente falou, a educação demora para se mover, né? A gente vem falando de uma nova escola, de uma educação diferente há muito tempo, e não se faz ainda, né? Aqui a gente trouxe algumas habilidades que a gente entende que é para além, né? Desde a contratação dos professores lá na escola, a gente já aplica, né, essas habilidades. A gente sempre diz, tá, a gente sabe que tu é formado em arte, a gente sabe que tu é formado em ciências, geografia, história, português, mas o que tu faz para além disso? Por isso que a gente trouxe lá, para além do Lattes. Porque a gente entende que a interdisciplinaridade, ela é para além do meu conhecimento da formação e do meu conhecimento da BNCC. Eu preciso ter repertório para conseguir aproximar as habilidades. Então, uma das habilidades a gente entende que é ser criativo, né? E criatividade, quanto mais produz, mais tem. Então, no início, a gente tinha mais dificuldade de construir projetos. Hoje, os projetos, a gente às vezes não sabe qual projeto escolher, porque para trabalhar, porque vem muita coisa legal, né? Então, criatividade vem de repertório, de buscar coisas diferentes, em lugares diferentes, de estudar, de experienciar, de viajar. Então, a gente tem um exemplo, né, que essa semana a gente recebeu o terceirão com o Prof. Zé na bateria, com o professor de filosofia no baixo, né, e assim a gente trabalha na escola, né? O prof de filosofia é baixista, fez gastronomia na França, né? Então, é assim que a gente trabalha. O prof de literatura também toca violão, a prof de espanhol vive viajando para o México, e assim a gente tem habilidades, né? Tem professor que tem conhecimento em línguas, tem professor que tem conhecimento em gastronomia, tem professor que faz crochê, tem professor que faz esportes radicais, né? Então, cada um tem as suas particularidades para além da sala de aula, e isso é importante para ampliar esse repertório criativo. E mais interessante, né, Janine, que cada um aprende com o outro, né?
Acho que é o mais legal, assim, que sai um pouco da sala de aula, assim, né? Pô, não sabia que tu fazia isso, bah, que legal que tu viajou, bah, que legal que tu pensa assim. Então, isso agrega muito para a questão do dia a dia nosso, até na hora de fazer a aula, de fazer o planejamento, isso soma muito, e a gente fica mais engajado um com o outro, porque a gente conhece não só a questão da letra, até mais agora no remoto, né? A gente começou a pertencer mais ao outro, né? Letra casa, quando vem filho, vem. Então, a gente leva isso para na sala de aula, né? Porque fica a amizade, mas fica além do profissionalismo ali, né? Então isso é muito legal também, né? Frisar, porque isso reflete lá nos estudantes também. Excelente. Então, mais uma rodadinha aí. Olha só. O professor Aurélio, ele fala, né, desse extirpar aí da Lei 11.769, que, na verdade, ela vigora ainda, mas a gente, enfim, temos um problema disso, né? E o Léo Born diz também que sente isso, né? Que vem mais a fundo das formações do próprio corpo gestor pedagógico. E a Carol Lucas, oi, Carolzinha, seja bem-vinda. Ela diz que uma das escolas que ela trabalha com a interdisciplinaridade é uma prática constante de buscar do conhecimento e parceria entre os colegas. É desafiador e ela percebe que dessa forma acontece também uma valorização da educação musical, que, quando trabalhada de forma isolada, acaba muitas vezes não valorizada como componente curricular. E assim, então, segundo ela, a interdisciplinaridade só vem a agregar, levando a um currículo escolar mais sólido. E aí o Maxwell Amaral, seja bem-vindo, diz, no caso da educação musical trabalhada por meio de bandas de música em escolas de níveis fundamental e médio, um dos maiores desafios é desconstruir a visão de que as atividades realizadas na banda, desculpa que eu estava aqui autorizando, e aí traz teoria, ensaios, apresentações, etc., são atividades apenas de cunho recreativo, uma forma de desestressar os alunos. Muito dessa visão existe pelo fato de estes projetos serem extracurriculares, né? E o Marco Aurélio, então, diz que lá em Goiás, né, pelo menos lá, a 11.769 abriu mais 1.000 vagas para professores de música, e depois da BNCC acabou tudo. Claudineia, na creche que ela trabalha, tinha muito apoio da direção para debater sobre a importância de um trabalho significativo com música e outras linguagens, que ela foi aprendendo no curso de pedagogia e formações, mas a resistência à forma utilitária para comandar crianças ou utilizar para algo, né, é rotineira. Trabalhar a arte é uma luta diária, com arte é uma luta diária. É isso aí, a Carol Rosa coloca, então, que no sistema público os passos são lentos, sei bem disso, conheço muito, e o Aurélio complementa que os passos não estão lentos quando estamos na luta para a arte sobreviver na escola. Muito bem, então, vamos continuar aí com vocês. Estava anotando aqui algumas coisas, enquanto a prof trazia os comentários, né, então... eu acho que a interdisciplinaridade, ela era mais comumente usada na educação infantil e ensino fundamental inicial, né, e aí depois chega no ensino fundamental final e no médio, e aí baixa conteúdo porque tem que passar no vestibular, né, e na escola a gente trabalha de forma interdisciplinar da educação infantil ao ensino médio. Então, esse também é um passo dado, e é uma briga diária, uma luta diária com os estudantes e famílias, agora menos, né, cada vez menos, mas de mostrar que dessa forma se aprende mais, e se aprende para além das habilidades, se aprende muito mais do que as habilidades, né. Na nossa escola não tem livro didático, a gente não tem há muito tempo livro didático, os professores produzem seu próprio material a partir do que está acontecendo no mundo, então uma das habilidades que a gente botou ali é estar conectado com o mundo, porque eu pego aquela habilidade, eu preciso contextualizar, senão não faz sentido nenhum. Então eu preciso estar conectado com o que está acontecendo regionalmente, localmente, globalmente, né, mas ter livro didático também não é um problema, eu posso usar o livro didático como apoio, né? Na verdade é ressignificar o que a gente tem.
né? Nada é problema. A gente precisa encontrar soluções para a resolução desses, né, esse impasse, né? E então o livro didático não é um problema. Nós não temos, mas tem escolas que têm, e então a gente precisa usá-los, né? Já que os pais compraram ou que a escola recebeu, né? Mas pode ser usado como apoio, né? A gente pode driblar o sistema, né, na nossa escola, tá ali, tá posto, né, a BNCC tá posta, tem lá a quantidade de horas de cada componente curricular em cada município, em cada estado, em cada rede, mas a gente pode usar a criatividade para driblar tudo isso, né, então, a gente não pode dar a desculpa de que é assim e por isso não dá. Não, é assim e como a gente vai fazer para dar. Então, a gente também colocou ali como habilidade do professor trabalhar de forma colaborativa, cooperativa. Então, se a gente quer que os nossos estudantes também trabalhem assim, sejam ativos, protagonistas, os nossos professores também têm que ser. E esse é um aprendizado gigante, trabalhar de forma colaborativa. E não dizer assim, mas essa habilidade de ciências eu tenho que trabalhar agora, porque essa eu tenho que trabalhar primeiro do que a outra. E se eu não trabalhar essa, eles não vão entender, né? Como a gente aprendeu, que essa, depois essa, e depois tem uma sequência. No mundo hoje, não tem mais sequência, né? A gente assiste lá o Netflix, aí escuta uma trilha sonora, daí tu para, daí tu vê quem toca essa música, daí tu vê, aí tu escuta ela, daí tu entende o que está sendo dito, daí tu vê uma releitura dessa música, e tu olha... E aí tu volta, e tu para a série, tu olha outra série junto ao mesmo tempo, e tu lê 3 livros ao mesmo tempo. Isso a gente faz hoje, que não era antes. Então, quem disse que os estudantes vão aprender ciências, arte, geografia, história, português, matemática, só se eu fizer uma ordem, né? Então, eu tenho que desapegar um pouco das coisas também e poder trabalhar, tá, mas então eu vou essa habilidade, então eu vou trabalhar essa. E eu posso criar novas habilidades, eu não posso não trabalhar as que estão na BNCC, mas eu posso criar novas. Bom, então, olha só, não tinha pensado nisso, mas eu acho que isso é legal, tem a ver com ciência, vamos trabalhar isso também. E a gente vai agregando. O trabalho cooperativo é um desafio. Ser professor pesquisador tem que estar pesquisando o tempo todo novas metodologias, novas estratégias, o que está sendo trazido no componente curricular, o que está acontecendo no mundo de notícias, para trazer, o que é interesse dos estudantes, escutar os estudantes também, porque sempre quando a gente aproxima essas habilidades dos estudantes, se torna mais significativo, eles se envolvem, eles aprendem mais. Tem um projeto que está acontecendo agora no ensino médio, né, que se chama, acho que nem colocou aqui na nossa apresentação, me lembrei agora, lá em casa a gente conversa, né, em casa a gente conversa, né, que é um projeto que saiu dos estudantes, né, a gente dá 1 hora para ele, 1 hora e 45 minutos, que eles desenvolvem o projeto, claro que tem professor mediador ali, né, mas os assuntos são eles que trazem, eles que dão aula, né, e inverte, na verdade, né, a gente fica só de observador, né, então a gente vê o amadurecimento de cada um, as fontes de pesquisa de que cada um vai, tudo embasado, então a gente vê o outro lado, né, porque tornando, eles vão atrás do material deles, fazendo essa independência deles, né, isso que é legal também. Bem legal, né, Zé? Outra coisa que a gente tem na escola, para ampliar o repertório, né, dos estudantes e dos professores, os workshops. Então, toda semana tem em torno de 1 hora workshops que os estudantes podem escolher, né, desde ponto cruz a física quântica, né, desde esportes, a música, enfim. Então, a gente são os professores que dão os workshops, os estudantes propõem workshop também, e a gente traz externos também para colaborar nesses workshops. Então, a gente amplia, e na escola todo mundo aprende todo dia, né, então é muito, muito bacana isso. E não ter medo de errar, que eu acho que é o principal, né, Zé? Eu acho que os nossos professores não é irresponsabilidade, e também não os nossos estudantes não são cobaias, não é de jeito nenhum isso. A gente sabe quais habilidades que a gente precisa desenvolver, e a gente escolhe a melhor estratégia. Mas aí a gente aplica, né? Planeja em conjunto, pensa em todas as possibilidades e aplica. Nem sempre sai da forma que a gente imaginou,
né? São grupos diferentes, a gente não sabe como os estudantes vão reagir. Às vezes desvia e tá tudo certo. E aí a gente refaz a rota, né, recalculando rota e aplica de novo. A gente não pode ter medo de errar, só erra quem fez, né? Então, a gente precisa planejar, bem planejado, e aplicar, e replanejar, e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo. Então, hoje o que a gente faz na escola não deu certo de primeira, né? Vários anos testando possibilidades, e a gente também acha que isso não chegamos ao topo, a escola, ela não se acomoda, ela está sempre em movimento, então a gente entende que também vai avançar nesse trabalho ainda. Segue, Zé. Tem mais alguma, prof, que tu queira? Sim, então tá, estava esperando a minha deixa. Então, fazer uma rodadinha aí. O Léo, a Carol, a Ana e a Miriam. Então, o Leonardo Borne diz assim, preciso ter repertório, né? Ele diz que isso é uma fala importante. No nosso sistema neoliberal, o importante é seguir o planejamento, que muitas vezes é comprado pronto, sem usar o feedback que surge do próprio cotidiano do chão da escola. Muito importante. A Carol Rosa diz, nesse sentido, com certeza, fala de uma forma ampla. Cá estamos, inclusive, estudando. Isso é importante mesmo, né, Carolzinha? E a Ana Moreira diz, viva a arte! Se gestores compreendessem a importância dessa disciplina como canal de conexão entre as demais disciplinas, com certeza seria bem mais valorizada a arte, e a única disciplina, porque ela conecta o conhecimento entre as demais, e ela é ampla. E aí a Miriam Schumann diz que esta fala é muito importante, utilizar a criatividade, então. E aí, já que eu tô falando, né, só lembrando que eu botei ali no chat o link da presença, e aí nós vamos agora para esses 15 minutos finais aí de apresentação, e talvez se quiserem colocar algum questionamento no chat, está aberto. E quero dizer, assim, da importância desta discussão que nós estamos fazendo aqui, que é uma reflexão a partir do que cada um está trazendo também, e convidar vocês, que nós temos uma outra ação de extensão, que ela é um pouco maior, que ela vai ter 60 horas, que chama-se, então, um curso Educação Musical e Docência, que, dentre outras temáticas, uma delas que será tratada é a questão da educação musical na BNCC e interdisciplinaridade. E, nesse sentido, nós teremos a satisfação de ouvir a Sônia Albano, que foi presidente da Ampom, e o professor Marcos Medeiros, que é o atual presidente da ABEM, e quem vai fazer a mediação é o José, este que aí está. Então, não percam as nossas ações, está tudo lá, divulgado lá no nosso site. Podem continuar, queridos. Parabéns pela fala, que está ótima. Que responsa, hein, Zé? Responsa. A Thaís colocou ali no chat, né? A nossa escola tem o privilégio de ter a arte valorizada, né? Eu, como gestora, trago um pouquinho dos meus valores para a escola também, né? Então, como eu disse ali no início, eu toco instrumento, eu amo arte, e consequentemente, a gente estimula isso. A escola já vinha, né, com uma levada legal de arte, né, desde curtas que a gente produz há muitos anos, né, o Luciano está aí, é responsável pelos nossos curtas. A escola sempre valorizou a arte, e a cada ano a gente valoriza ainda mais. Então, também é um pouquinho da percepção de cada professor e também na gestão, né, do quanto que a arte é importante nesse cenário. O Zé trouxe alguns projetos, né, Zé, ali, a gente sempre... a gente tem algumas combinações de projetos, né? Em todos os projetos tem seu banner, tem sua descrição, tem sua pergunta norteadora. Então, o Zé vai contar um pouquinho de alguns projetos que ele elencou, né, do trabalho. Na verdade, né? Os projetos, eles duram mais ou menos de 4 a 5 semanas, não é uma regra, né? Então, onde são abordados diversos habilidades, né? Então, esse Soul Power, a magia da música negra,
ela tinha a área do conhecimento de ciências humanas, que era geografia e sociologia, as linguagens, educação física e arte, e a matemática e tecnologia com matemática, né? Foi um projeto que teve a pergunta norteadora, né, que é analisar o papel da música enquanto instrumentos de inserção do negro na sociedade estadunidense. Então, a gente abordou ali a questão do jazz, do blues, a questão do spiritual, a questão do soul. Então, a gente trouxe não só a questão, o professor de geografia, né, ele falava sobre a questão lá, da questão dos negros nas fazendas de algodão, eu falava como surgiu o blues, a gente entrava na história mesmo, né, a gente fez um projeto super legal sobre isso, né, contando um pouco da história, né, como é que muitas vezes as pessoas negras, naquele momento dos Estados Unidos, se manteram, né, e a gente tem grandes exemplos, o James Brown, a gente falou de tantos outros, né. Então, foi um trabalho muito legal. Outro projeto muito legal também foi a estética do frio, que a gente trabalhou a questão do sul do Brasil, né? Que tinha a ciência, a natureza da biologia, as ciências humanas, que trabalha a geografia e a sociologia, a língua, as linguagens, que era artes, no caso a música, a literatura e língua espanhola. E dentro desse projeto a gente trabalhou um disco do sul do Brasil, Ramilonga, né, que falava muito sobre a questão da estética do frio. A gente falou sobre Simões Lopes Neto, falou sobre Paixão Cortes, falamos sobre biomas do Rio Grande do Sul, né, a questão do frio, da geada, né, então o valor da natureza, da terra, os costumes da cultura gaúcha. Então, e também falamos também dos povos originários, que eram os portugueses, os indígenas, os espanhóis, os africanos, dentro desse projeto. Então, o estudante não tem só a questão musical, mas ele consegue, conforme cada professor, a sua temática, estudar isso, né? E como música, muitos estudantes nossos que tinham, na época, 12, 13 anos, 16, 17 anos, não tinham escutado muitos elementos, porque o disco era de 97, então, muitas sonoridades eles não conheciam, não sabiam que instrumento que era, não sabia então a gente trouxe o instrumento para ele, a literatura veio analisando cada letra, né? Então a gente fez eles entraram para dentro do disco do Ramil e fizeram uma análise não só musical, mas de literatura, e eu acredito que muitos deles, a gente fez uma pergunta um dia, né, quando escutaram essa música, o que vocês imaginaram? Eu imaginei na cidade de Porto Alegre, frio, então tinha uma questão não apenas só de musical, mas eu acredito que a gente pode levar muito mais que questão musical para eles, né, e dentro do recreio cultural, né, que acontece, a gente, na escola, toda sexta-feira, de maneira remota, que era uma atividade que já tinha antes na presencial, muitos artistas estão lá com nós, né? Então, toda sexta-feira, às 11h30 da manhã, entra lá e ficam os apresentadores, os professores, que são os âncoras. Então, muitos estudantes estão lá, e os artistas, né? Então, esse Ramilonga, o próprio artista teve lá no Recreio Cultural. Então, isso foi muito legal, essa interação. Então, esse outro projeto que teve aqui, né, o Música e o Tempo, falou que é do grupo dos arteiros, né, que é esse projeto unidisciplinar, que aí trabalha os 4 professores de artes, né, e as meninas, o grupo dos arteiros, que a gente foca nas artes mesmo, né. Então, esse projeto Música e o Tempo, né, a gente falou sobre a questão, como é que era não esqueci o termo, o tempo da música, como é que, a pergunta norteadora foi, como é que fazia música há 2.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás. Então, a gente trouxe um tempo histórico para eles, eu trouxe as flautas que acharam na China, da Europa, os fragmentos, e como pesquisava, né, os artefatos, porque não tinha, porque hoje eles nasceram numa geração digital. Eles têm Spotify, eles têm Deezer, só que antigamente não tinha isso. Como é que a gente pesquisa isso, né? Então, foi levado a pensar que muitos não tinham pensado nisso, né? O outro também aqui, Estranho Gostado do Seu All-Star Azul, é um projeto dos arteiros também que a gente fez, do Companhia de Artes, que a gente trouxe um elemento do All-Star, né? Nesse tempo de pandemia, qual a peça que eles estavam usando mais? Uns começaram a usar mais pantufa, outros começaram a usar mais pijama. Então, a gente trouxe esse aspecto da música
o All-Star que perpassa gerações. Então, a gente foi, e tiveram que fazer uma paródia em cima dos elementos da música. Deixa eu falei, e tem também o Fast Dança, né, que envolve toda a escola. Não sei se a Janine quer falar um pouco do Fast Dança. Eu fui pedindo ali no chat, no WhatsApp privado, o prof. Luciano colocou um exemplo ali de curtas, né, que a gente faz há anos, há décadas na escola, e eu pedi para a Thaís botar um link também do Festidança, e eu botei no Instagram da escola, se vocês quiserem acompanhar nas sextas-feiras, às 11h30, o Recreio Cultural, quiserem participar também, só falar com o Prof. Zé, para participar do Recreio Cultural. Bom, o Festidança é um espaço, então, anual de apresentações, então a gente tem desde dança, canto, teatro, poesia, grafite, desenho, né? Então a gente tem uma amostra e os estudantes se organizam individual, em duplas, em grupos e se apresentam, e claro que os professores também, né? Então também tem sempre tem a apresentação dos professores, então todo mundo se envolve, é um evento na escola, é um dos eventos de arte que a gente promove na escola, e a Thaís botou ali no chat Thaís, tem que ver se vai dar para o pessoal entrar, mas depois a gente confere se esse link dá para entrar. Então, o Festidança e Festival Artístico é um dos momentos de arte da escola promovido, então já ano passado foi a 24ª edição, né? Então a arte na escola, como eu disse antes, há muito tempo é desenvolvida, e a cada ano a gente amplia. O Zé trouxe a fala dos arteiros, né? Os arteiros são 4 professores que trabalham diferentes linguagens das artes, então tem um professor mais relacionado ao teatro, professor mais relacionado à música, a artes plásticas. A gente tem o sonho de ter o professor relacionado à dança também, né? Ainda não temos, mas são 4 professores que trabalham juntos, desde a educação infantil ao ensino médio, promovendo, então, esse projeto, e além desse projeto, as artes entram dentro dos projetos interdisciplinares também. Então, os arteiros trabalham isolados, mas nunca é isolado, né? Nunca é unidisciplinar, e também dentro dos projetos interdisciplinares. Zé, segue aí. A Jana botou tanto no presencial quanto no virtual. Sim, todos os projetos acontecem. A gente não deu bola para o virtual, viu? A gente até ampliou as possibilidades no virtual dos projetos de arte. Bom, e por onde começar, né? Então, claro que a nossa escola já caminhou, a escola há anos, como eu disse, já vem testando e aplicando e repensando, mas a gente pode iniciar pequeno, né? Não tem uma receita de bolo, não tem um caminho único. A escola Fevale, ela é um recorte de inspirações de várias escolas, de vários autores, e a gente precisa buscar essa inspiração e ver o que se aplica na nossa escola. Então, a escola é uma colcha de retalhos de vários, e se constitui a escola Fevale, né? Então, botei ali, a gente escolheu uma foto, né, Zé, de 3 pessoas tomando um café e conversando, assim que a gente começou, né, de iniciativas individuais, de iniciativas tipo, eu estou trabalhando animais, será que não dava para trabalhar funções exponenciais? E aí fala com o professor de matemática, e aí fala com o professor de literatura, e fala com o professor de arte, e são, então, iniciativas individuais, começar pequeno, não pensem que vocês vão mudar a escola de um dia para a noite, né? Então comecem pequeno, conversem com um colega, testem, trabalham inicialmente talvez a multidisciplinaridade, depois a inter, né? Se é possível trocar algum horário, troquem horário, trabalhem juntos, mas vão pequeno, comecem pequeno, trabalhem com um projeto pequeno, trabalhem com poucas habilidades, avalia, né? Trabalha os projetos mais rápidos, avalia, faz outro, e daqui a pouco outros professores vão se engajar, daqui a pouco os estudantes vão dizer, mas por que tu não trabalha igual a prof. Janine?
E aí os estudantes vão começar a pedir para trabalhar assim, né? Vão ganhando a confiança da coordenação, da direção da escola. Então, comecem pequeno, né? Comecem pequenininho, comecem com iniciativas individuais e vão movendo. Vão a cada projeto, a cada iniciativa, a cada proposta, caminhando, escrevendo, apresentando, e vão, aos poucos, mudando a realidade e driblando esse sistema, né, que ele está posto, mas a gente ainda tem muitas brechas para conseguir trabalhar de uma forma muito legal com ele, né. Zé, e a gente queria deixar, então, finalizando, né, 2 perguntas para vocês pensarem, a gente também ter algumas proposições para discussão, né? Depois dessa nossa conversa de hoje, né, das perguntas e do bate-papo entre eu e o Zé também, a prof, o que eu pensava antes sobre a BNCC e a interdisciplinaridade, o que esse bate-papo de 1 hora fez eu pensar que, isso a gente também faz, ou, isso a gente pode fazer, o que a gente passou a pensar agora, a partir dessa rápida conversa, algo mudou, algo acendeu, alguma luzinha brilhou para vocês durante esse papo da BNCC. Então, para a gente iniciar, reiniciar não, porque a gente já está conversando desde das 9, né, mas para a gente encerrar, então, a nossa conversa de hoje sobre BNCC e interdisciplinaridade. Que maravilha! Então, vou trazer um pouquinho também dos últimos que colocaram algumas questões. Como a Janine já trouxe também a fala do Luciano e já comentou ali o e-mail e todo o link, então isso eu não vou dizer. Mas a professora Miriam, então, diz que lá no município de Tapes, a arte é muito importante, temos diversos eventos de valorização da arte. Alguns exemplos, então, por exemplo, o Pequeno Artista e o Show de Talentos da cidade. E o Léo Born, além de nos desejar um excelente final de semana, agradeço muito, ele diz que ele não podia mais ficar e tal, mas depois ele verá o vídeo. Temos que ter mais momentos como estes, e isso é bem verdade, inclusive debater mais a fundo como a arte e a música está inserida na BNCC. E isso nós vamos fazer, já até convidei vocês para o nosso curso Educação Musical e Entrelaçamentos, então, e que nós vamos tentar fazer isso trazendo nesta particularidade a Sônia Albano e o professor Marcos Medeiros. E a Miriam Schumann diz que durante a pandemia a maior dificuldade tem sido a questão da exclusão digital, é verdade, né? Pois alguns alunos não têm acesso nenhum, nem à televisão, o que limita as atividades ao papel, dificultando, então, o trabalho musical em si. Sabemos que temos inúmeros desafios, né? Inúmeros mesmo, e quero dizer que este é apenas um grãozinho, né, que a gente está colocando aqui para nós refletirmos sobre. Não tem uma receita de bolo, né? Não tem, mas eu gostaria muito de destacar o que vocês trouxeram para nós, que é este se colocar à disposição de fazer, de pensar juntos, né? Não ficarmos isolados, e isso é muito fácil de acontecer, porque é tão difícil trabalhar junto com as pessoas, não é verdade? É muito mais fácil, como a professora Janine falou, vou lá, planejo, fecho a minha porta, né? Da porta para dentro é comigo mesmo, mas será que eu estou conseguindo levar adiante efetivamente aquilo que eu me propus a ser professor, a ser professora? É isso para os alunos e para mim. Será que isso está me ajudando na minha vida? Porque nós não podemos viver isolados. Uma andorinha sozinha não faz verão, já diz o ditado popular, né? Nós temos que ser muitos e muitas a nos darmos as mãos e tentarmos construir possibilidades. Esse foi o propósito de hoje. Nós absolutamente não pretendíamos, tampouco pretendemos finalizar essa discussão, mas ao trazer as temáticas da BNCC e da interdisciplinaridade, pensamos, e isso eu digo pensamos e coloco no plural,
porque não sou eu sozinha, é um grupo que a gente tem de pesquisa e extensão, que é um grupo excelente, e que eu já quero agradecer aqui a participação de todos e todas, que estão sempre trabalhando, vocês não têm noção do trabalho que a gente tem, o quanto isso intensificou na pandemia, e todos estamos aprendendo muito. Mas a BNCC sabemos que temos que discutir, temos que desnaturalizar alguns padrões que estão aí postos e realmente ler e pensar possibilidades, porque senão a gente sucumbe como professores. E a interdisciplinaridade, já há algum tempo que eu tenho tratado, ela parece que as pessoas torcem o narizinho quando se fala sobre a interdisciplinaridade, né? E nada é por acaso, isso foi construída, esta questão, relativa, infelizmente, ao não entendimento, ou a um entendimento talvez um pouco mais equivocado do que seja a interdisciplinaridade. Então, eu quero, do fundo do meu coração, agradecer a todos e a todas que estão aqui, convidar vocês para acompanhar as nossas atividades, que são inúmeras, nem eu sei tanto quanto a gente consegue fazer, mas sozinhos nós não fazemos. Não deixem de preencher o seu formulário de presenças para a gente mandar com muito carinho esse certificado para vocês. Gostaria, então, de deixar a Janine e o José dar as palavras finais e se despedir do pessoal, e eu já acolho vocês com um grande abraço e um grande beijo. Muito obrigada. Agradecer, então, pelo compartilhamento da manhã de hoje. A gente sempre aprende, a gente sempre ensina um pouquinho, né? E é trabalhando de forma coletiva, é compartilhando, é aberto às possibilidades, e é sair do ciclo de reclamações, né? É dar o passo adiante. Bom, isso está posto, vamos adiante. Como resolver? Né? E sozinho a gente não vai adiante, junto a gente vai. Então, conversem talvez com um colega que é mais próximo, que tem mais afinidade, comecem devagarinho, mas comecem, não deixem de andar, não deixem de testar, vocês vão ver que é incrível trabalhar de forma interdisciplinar, e é encantador, e vocês, quando trabalhar dessa forma, não vão mais querer trabalhar de outra forma. Então, agradeço a oportunidade, convido a vocês a conhecer a Escola Fevale, e a participar das nossas atividades, tanto de workshop, de recreio cultural, de outras participações dentro de projetos, e a gente espera que a Escola Fevale seja um pontinho de luz dentro do coração de vocês, que seja uma das inspirações de vocês, e que a gente possa realmente ter mexido alguma coisa aí para auxiliar vocês no dia a dia da sala de aula, que é tão difícil, tão desafiador, mas é tão bonito, é tão gratificante, a gente morre de saudade desses estudantes, né? Nas férias a gente chega lá cansado, e aí passou 1, 2 semanas, que saudade deles, e é encantador. Tá? Então, gratidão por vocês estarem aqui, compartilhando esse sábado de manhã com a gente. Prof. Cristina, muito feliz de ter participado, agradeço o convite, e fico à disposição para outras novas participações e compartilhamentos. Prof. Zé, também agradeço a lembrança, e agradeço a parceria nessa manhã. Quero agradecer a todos por esse momento que todos nós aprendemos, né? Estamos dispostos sempre a querer ensinar e também aprender com cada um. Agradeço a professora Cristina pela oportunidade, pela confiança que me deu, também a Janine pelo aceite do convite. E um grande fim de semana para todos. Obrigado. Prof. está com o microfone fechado. Verdade. Estou fazendo uma foto, se puderem abrir um pouquinho mais as câmeras, quem puder, porque a gente sabe, está difícil, e um grande beijo para todo mundo. Tchau, gente. Ótimo final de semana. Tchau. Um beijo. Tudo de bom.